YouTube, é do GPEF. Então, todos os vídeos de relato e discussões sobre a pandemia e a relação com a educação física no currículo cultural estão sendo postados nesse canal. Tem uma série que o Marcos está elaborando com os professores e as professoras, e o Flávio, um professor de São Paulo, está fazendo um trabalho, nossa, extraordinário, com futebol, inclusive, e assim, EAD. E eu acho que é muito interessante né, caso vocês tenham interesse, ou se não tiverem interesse, se o Rubens for dar uma avaliação sobre o currículo cultural, acho bom vocês entrarem para dar uma olhada, mas o trabalho que ele está fazendo é bem legal, vale a pena dar uma conferida, tá? Posso soltar o vídeo aqui, o primeiro? Ô, Vitor, pode sim, mas eu acho que quando você compartilha celular, a gente fica aqui vendo uma telinha pequenininha, sabe? Talvez se você me mandar o link pelo WhatsApp, eu abro aqui e no notebook e talvez apareça uma tela maior para o pessoal. Tá bom. Eu vou fazer isso então. Mas eu tenho que fazer um negócio antes para não cair no erro aqui. Como que eu paro de compartilhar a minha tela? À direita aí, onde você clicou em compartilhar, vai estar a opção parar de compartilhar. Ótimo. Pararam aí, né, gente? Parou, pronto. Vou ter que mexer minha câmera para pegar o celular na mão, que foi mal. Então, Ô, você tá aí já? opa, já faz tempo. Então você tem o vídeo aí, por favor. Então, mas qual vídeo que é para passar? Boa, não combinamos, né? Desculpa. O do Brincarolano, infantil, por favor. Como é que é o nome? Brincarolando, é isso? Isso. Enquanto o Rubens é procurando, esse foi o primeiro trabalho meu de currículo cultural, trabalhando com a educação infantil. E foi incrível, porque foi meu primeiro ano na rede pública, foi o primeiro ano da educação física em Votorantim, e tudo isso acontecendo meio simultaneamente, assim. E esse projeto aconteceu durante todo esse ano. Então foi um projeto que eu estava me percebendo também, enquanto docente, né? E me descobrindo ali na educação infantil. Pode soltar, Rubão. Vou fechar meu microfone aqui. Ok, vou soltar aqui. Chegou, vamos alabar, caminhão chassi pra levar e deixar alegria dele, é beijinho de samba. Chegou, vamos alabar, caminhão chassi pra levar e deixar alegria dele, é beijinho de samba. Meu look laque, mandei cachear, me alise pra ver, meu forte é beijar, vou cantar mais ver, pra você se acabar. Zumba,
multidão, acompanhar um sonho lindo e tão puro garantido, que me faz cantar até o dia clarear. É uma energia que semeia o coração, faz pulsar bem no meu peito a emoção. É o mais querido do povão, foi garantido é a razão. Eu sou guerreiro, torcedor, sou batuqueiro, minha alma é vermelha, sempre espero te encontrar. E quando a guerra sei que viro fera, eu sou dessa galera, em meu contrário não arreda, que eu te pego e sei que sempre tu amarelas. Minha vitória é certa, tu não tem nem galera que te ame como eu amo, garantido, meu amor. Eu sou garantido, garantido, estou contigo noite e dia, de vermelho até morrer. Anda mole, vem pra cá, não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, é só me avisar. Se você quer desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar na batida. Vai pra pista, esse aqui é meu lugar. Na batida, nem adianta tentar. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E depois que começa, não para de ir. Depois que atiça, não adianta mais. Bom, pode encerrar já, por favor. Daí você quer que eu pare de compartilhar ou eu já coloco o próximo vídeo? Ah, não, pode parar de compartilhar. Vamos ver. Boa. Aí, fechou. Show. E aí, gente, deu para entender o contexto? Nossa, eu achei que ia passar a música de boa, mas ela fica meio travada, né? Talvez pelo compartilhamento mesmo de tela. Não sei como é. Mas a música tava normal aqui. Tava normal? Uhum. Desculpe, gente. Problema meu técnico também aqui. Deu para entender mais ou menos o contexto, né? Quando eu cheguei nessa escola, para não achar que deu tudo certo, né? Eu dava aula do Maternal 2, que é a turma, são os menores, né? Não os menores na creche, lá começa no berçário, mas que tinha educação física. Até a segunda etapa, que aí eles já passam a participar do Fundamental 1. Quando eu cheguei e assim, quem for seguir a carreira de docência, obviamente vai passar por isso em algum momento, né? Mas quando eu cheguei na sala da educação infantil, foi incrível, assim. Nossa, a recepção das crianças foi choro por 2 semanas. E eu não conseguia fazer nada, né? Porque eu chegava lá, primeiro que eu era o único homem no contexto da escola, da equipe docente, assim. Tinham mais 2 meninos que trabalhavam como auxiliar, mas eles passavam pouco nas classes que eu dava aula de educação física. E aí essas crianças, né, óbvio, horrorizadas comigo, então foram 2 meses de muita negociação, de sentar junto. Eu tenho vídeos incríveis dessa fase, que eu usei muito para elaborar as etapas, né, as atividades, e tem um que eu tô com o celular aberto, a câmera, e aí começa a aproximar, assim, alguns de mim, sabe? Como... E aí, por causa disso, a gente começou a ganhar confiança. E aí foi bem legal. Depois disso, né? Aí no final, eu não sei se vocês repararam, como é que foi esse projeto, né? Deixa eu contar o contexto todo. Rubão, quer falar? Não, nada a comentar. Tô te Tá ouvindo. bom. Se tiver alguma coisa... Mas obrigado por abrir, é bom ver pessoas. Aí, qual que é o contexto lá da creche, né? Eles não tinham nenhuma ideia de como fazer o trabalho com a educação física, então a gente passou durante muito tempo, no começo, discutindo qual seria o projeto da escola.
qual seria o tema total da escola. E a partir da educação física, a escola fez o trabalho que esse projeto Brincarolando, né? Eu não fiz tudo aquilo sozinho, as pesquisas foram as professoras polivalentes que fizeram dentro das próprias turmas. A minha parte ficava... Ô, Rubão, se você voltar no chat, tem bastante gente que colocou lá, hein? Não vai perder essa galera, hein? Já deve ter saído, inclusive, mas tá lá o nome da galera. Microfone, filho. O pessoal já fez a chamada, tá bom, obrigado. Não tinha Tem reparado. tem bastante gente que deixou o nome lá em cima já. Tá. Aí, voltando, quando foi decidido o projeto, qual foi a nossa ideia? Nos 4 bimestres, a gente trabalharia na educação física e nas aulas regulares deles lá, né, das professoras polivalentes, desculpa, trabalharemos um tema em comum. E aí nós trabalharemos não por regiões, né, mas por pontos cardeais. Então, norte, sul, leste e oeste. E aí, dividido isso, a gente começou a fazer um mapeamento. Como essa creche fica atrás da Coca-Cola, fica lá no Jardim Tatiana, lá é um bairro que tem muita incidência de imigrante nordestino. Muita. E a maioria dos alunos são de lá também. A maioria dos pais, desculpa, são de lá. E as crianças acabam pegando muito costume de dentro de casa. Então, inclusive com o linguajar, tinham falas muito, muito específicas, características, assim, expressões que a maioria não conhecia, eu não conhecia, então demorou um pouco para a gente se entender sobre isso. E aí, percebendo essa incidência, e principalmente, né, as mães participando muito da escola, a gente começa pela região norte, né, pelo ponto cardeal norte, e tematiza as brincadeiras que vão aparecendo. Então, uma das brincadeiras, eu não sei se vocês repararam lá no vídeo, chama-se quebra-pote. Então, tinha uma criança vendada com um bastão. Quem já assistiu Chaves, tem um episódio do Chaves que tem essa brincadeira. Eu não lembro o nome em espanhol, mas ela é uma brincadeira muito tradicional na Espanha, enfim. E aí apareceu essa brincadeira, quebra-pote. Ela é basicamente um vaso de barro, coloca-se doce, qualquer coisa dentro, e o objetivo é derrubar, bater, quebrar aquilo, né, com os olhos vendados. Se alguém lembrar o nome da brincadeira aí espanhola, me ajuda aí, por favor. É um cavalinho colorido, aparece muito em filme estadunidense de cinema. Eu não... Pinhata! Isso! Daniel, não. Como que é o nome dele? Daniel Lara. Aí, mano. Daniel. Obrigado, Daniel. Pinhata, perfeito. É muito parecido com a pinhata, Daniel, só que ao invés de ser um cavalo, é um vaso, por isso que chama quebra-pote. E aí foi se adaptando e tal. Não fizemos com um vaso, não fizemos com um jarro de barro, para não dar problema, né? Mas a gente fez com uma bola, pendurou, então a dinâmica foi a mesma. As adaptações, elas podem acontecer, isso não significa a fuga daquela nossa proposta, né? Mesmo porque não foi Daniel Usuário. Pode crer. Mesmo porque a proposta era vivenciar aquela brincadeira e a partir dali ampliar. E aí foi até o final, né? O projeto foi andando assim, cada bimestre nós trabalhávamos com um tema específico, e aí ele atravessava as danças, as comidas típicas, vestimentas e a questão das brincadeiras e práticas corporais em geral, né? Então, no Sul, lá no vídeo dá para ver bem, né? Tem uma dança tradicionalíssima masculina chamada chula. Chula não. Peraí que eu já vou pegar o nome para não falar errado. Uma dança tradicionalíssima que é só de homens, uma dança masculina. E a gente vivenciou por muito tempo, porque como ela tem movimentos e os vídeos são impressionantes, eu vou pegar inclusive um vídeo, vou copiar e pôr no chat para vocês verem, tá? Peraí que eu já vou pegar aqui. E aí eu levei, em cada um dos temas, a gente tentou levar um representante ou alguém que participasse ou que vivenciasse aquilo no seu cotidiano. Então, no Sul, por exemplo, a gente levou o Eric participa do CTG, Chula, é essa mesmo. O cunhado mesmo que foi participar das aulas de rugby? Exatamente. Ele deu aula para essa turma?
Não, para essa turma não, mas ele foi para a turma que hoje é o quarto período. Ah, legal. É o Eric. Ele é gaúcho, né? Não sei se ele falou. Falou sim, mas não sabia que ele também fazia outras coisas. Ele foi só para falar do rugby, né? Ah, legal. E aí, cada final de bimestre, a gente fazia um evento, né? Não é uma festa, mas fazia um evento, reunia toda a turma da manhã junto, depois a turma da tarde, né? Todos juntos, para fazer as apresentações do que a gente tinha feito, enfim. Então, a dança da chula, eu levei o Eric, ele falou muito sobre a questão da cultura, a gente apresentou o chimarrão, a gente levou a cuia, ele fez lá, e foi legal esse projeto. Ah, eu coloquei o vídeo aí, pessoal. Esse vídeo é da Chula, tá? Se depois vocês quiserem assistir. A gente conseguiu organizar. O bom, esse eu não sei se você sabe. A cantina da escola, ela é terceirizada. Então, há um padrão de refeição, né? A escola mudou, a nossa escola conseguiu mudar. E aí, nesses dias específicos, a gente servia aquelas comidas que tinham sido mapeadas. Então, teve cuscuz, a gente comeu pinhão, a gente teve um monte de coisa na merenda, né? Na refeição deles. Inclusive, tem uma foto que eu tô com o prato de pinhão, eles estão comendo lá, doidado, adoraram o pinhão. Foi bem legal. E esse projeto foi um divisor, porque a partir dali eu comecei a entender um pouco daquilo que o Rubens deve ter comentado com vocês, que são os procedimentos e princípios do currículo cultural. Eu não vou falar disso mesmo porque a ideia é só um bate-papo, enfim, talvez vocês entenderem como é que funciona na prática. Fala. Ô, Vitor, você não precisa explicar os conceitos, até porque eles já tiveram aula disso. Sim, sim. Mas você pode usar na sua fala, assim, como se eles soubessem do que você está falando. Porque o desafio é Ah, esse mesmo. O desafio é justamente que eles reconheçam os princípios e os procedimentos a partir da sua fala, entendeu? ótimo. Seria a minha próxima proposta, inclusive. Esse vídeo que passou, talvez ele deixe bem marcado no começo lá a questão do mapeamento. Mas é importante, né? Durante todo o processo, a gente foi percebendo como é que as coisas estavam rolando. Então, nem tudo deu certo. Tem uma brincadeira que aparece lá, que não é uma brincadeira, chama-se Cavalhada. É uma manifestação do Centro-Oeste, e muito tradicional, inclusive. Ela rememora, né, a guerra dos mouros e dos cristãos. E aí, nesse dia, nesse evento, a cidade se divide. Fica uma turma de azul e a turma de vermelho, né? E acontecem várias provas, provas medievais, com cavalo, e eles usam armaduras e tal. Como apareceu no mapeamento, a gente optou por fazer uma ressignificação da cavalhada como uma prática super legal. Então, inclusive, eu vou fazer um pedido aqui. Eu estudei na FEFISO, né? Me formei aí. E eu não tive a oportunidade de ter aula com o Rubens, mas tive aula com a Iris. E se a Iris estiver dando aula desse jeito e vocês puderem vazar o link para eu participar, porque a única coisa boa do EAD é isso, Rubão. Confesso que eu assisto suas aulas de vez em quando no YouTube lá. Acho muito bom. Movimento o pensamento. Então, quem puder vazar a aula da Iris, por favor, vaze para mim. Voltando. Essa prática da caixa de pizza foi uma proposta que ela apresentou na pós-graduação. Cara, eu achei genial, né? E eu queria que vocês tentassem fazer um exercício de perceber, né, a diferença entre adaptar um material para realizar uma prática que há incidência, que há lastro, e fazer uma prática a esmo com caixa de pizza. Penso que há uma diferença gigantesca entre as propostas. Por mais que a vivência tenha uma relação muito próxima a um contexto que foi discutido antes. Eu não sei se isso é tão claro assim, mas vou dar um outro exemplo, tá? Imagina que eu estou fazendo um projeto de circo. O fato de a gente estar trabalhando com equilibrista eu não vou colocar as crianças para andar entre dois prédios. Eu não sei, né? O slackline ele pode ser usado como uma adaptação daquela própria prática e ele pode ser usado em outras propostas curriculares com outros objetivos. Eu não sei se vocês participaram da aula do Gabriel e do Fer,
mas são caras que vieram do parkour, que sabem muito de esportes radicais e que podem muito bem usar aquilo nas aulas de educação física escolar, caso eles optem por isso, né? E tudo bem, justificadíssimo. No nosso contexto do currículo cultural, ele tem uma outra proposta. Eu acho que isso é o mais relevante de pontuar. Enfim. E aí o escudo e a espadinha de jornal serviu para isso. Então, a gente discutiu sobre a cavalhada, a gente discutiu sobre o quebra-pote, a gente jogou bolinha de gude, e o Maternal 2 brincou de bolinha de gude, as Ô, Victor, professoras, óbvio... você pode explicar um pouquinho o que é cavalhada? Eu fiquei curioso. Eu vou pesquisar Claro. depois, mas 10 segundos sobre Por isso. favor, faça isso por você, porque é bem legal. É uma festa do Centro-Oeste, eu não sei se a origem dela é no Centro-Oeste, mas ela acontece na cidade. Igual Parintins, ela movimenta, só que ela movimenta quase todo o Centro-Oeste. E aí, um dia específico, eles competem pela princesa. Então, cada equipe, os mouros e os cristãos, têm a sua princesa, enfim. Gente, por favor, eu não sou o dono dessa história, então, se vocês tiverem faltar alguma coisa, me corrijam aqui, tá? No final, Rubão, é engraçado, porque no final, nunca os mouros ganham, tá? Acontece, os jogos acontecem e tal, mas quem ganha são os cristãos. Talvez eu nem pudesse ter falado isso, né? Mas tudo bem. Desculpa, gente. É força do hábito. E aí, a cavalhada é isso. Ela acontece, é uma baita festa, é super legal. Tem provas de tiro ao alvo, não. Sabe aquela... Eu não sei se você já assistiu um filme que os caras vão de cavalo assim, ó, e batem um de frente e o objetivo é derrubar o outro. Eles não fazem essa, mas eles Justa. têm uma argolinha justa. Tem um filme chamado O Último Cavaleiro, eu acho. Não, Coração de Isso. Cavaleiro, que é É muito ruim, isso. é muito ruim esse Cavaleiro. filme. Não é bom. É bom e engraçado. E tem lá essa prática. No cavalhada eles fazem com uma argola e aí o cara vai com a lança e tem que colocar dentro. É isso. A cavalhada é basicamente isso. Mas para, é bom mesmo. Sobre esse relato, ficou alguma questão? No final lá o Rasta, né, o professor, eu coloquei mestre nos vídeos, mas tem uma relação de mestre hierárquica na capoeira que é diferente das outras lutas. Ele não é mestre, né, ele é professor de capoeira. E aí eu convidei-o para participar de uma aula, ele foi lá, fez uma vivência com as crianças, foi incrível. Fora o berimbau, tinha o atabaque também, e ele levou, as crianças puderam tocar um pouco, enfim. Mas eram muitas, né? Imagina, são 200 e poucas crianças. Mas ali estava tudo misturado. E aí, deixa eu fazer um gancho com as aulas que... Fala. Você consegue fazer o gancho depois? Eu posso perguntar depois. Claro, não, pode falar. Pode falar, Andrés. Você disse que foi a sua primeira escola e a primeira vez que você colocou em prática o currículo cultural, né? Como que foi o processo mesmo de você... Tá me ouvindo bem? Tô sim. É que não, foi a primeira escola pública e a primeira experiência em educação infantil de creche, porque na particular eu tinha trabalhado, mas eram crianças um pouco maiores, bem menos criança. Isso faz toda a diferença, ter uma sala com 38 de 2 anos, sem as mães, e uma sala com 12, com 14 ajudantes. Tem uma diferença enorme de dar aula em ambos os contextos, né? Então, exatamente isso que eu queria saber. Como que foi para você organizar toda a questão multidisciplinar? E um ponto que eu gostei que você falou foi de até como que fala? A comida, como que chama? O cardápio vocês chegaram a mudar, né? Então, como que foi esse processo de você conversar com a escola, falando uma fala de uma pessoa que nunca fez isso? Como que foi para você? boa. Eu acho
que eu não saberia dizer, porque foi muito natural, principalmente com a escola. A questão, assim, desde o primeiro HTPC, que são as reuniões de planejamento, eu estava lá, todas. E a gente discutia seriamente o projeto da escola. Então, em momento algum, eu fui colocado num lugar da educação física que é muito comum a gente falar sobre, mas eu acho que tem mudado muito também, né? Eu fui escutado super bem, assim, a gente discutia tudo, colocava tudo em xeque, se tinham ideias que não davam para ser feitas, todo mundo ali discutia sobre. Isso fez toda a diferença. Mas é um caso muito raro, Andressa. Não dá para generalizar, né? Eu tive muita sorte nessa escola. Ô, Aliás, Vitor, tive muita sorte em todas que eu passei. Fala, Rubão. eu não acho que seja somente sorte, né? Eu acho que, assim, é aquilo que a gente conversa direto do professor de educação física se envolver. Você é um cara que se envolve, que propõe, que questiona, que participa. É muito cômodo, a gente sempre reclamar que a escola não dá espaço para o professor de educação física, mas muitas vezes o professor de educação física também não se envolve, né? Então, você é o exemplo de que a gente consegue ser ouvido também, né? Consegue. A questão que eu acho, assim, é, é sempre uma relação de confiança. Não dá para eliminar esse sujeito histórico. Eu entendo de onde a educação física está vindo, mas eu acho que pode ser diferente, putz, sei lá. E não é uma questão aqui do currículo cultural, né? E você sabe bem disso. Pô, é, eu trabalhei 12 anos, quase, acho que 12 anos com recreação. Não me custava nada dar jogo de pega-pega na linha. Pô, é muito cansativo negociar. Mas essa negociação, ela tem que partir de um princípio, quer dizer, há uma função social daquele cara lá na escola, daquela professora lá na escola. Se eu acredito nisso de verdade, e acredito mesmo, eu não teria porquê, né? Mas é cansativo, gente. Pô, quantas vezes de chegar e a atividade não rolar, porque tudo depende muito dessa troca. Quando eu falo da Iris, eu falo com sinceridade porque as aulas dela eram encontros e isso movimentava muito para nós que estávamos ali. Por isso que eu falei da câmera, né? Ver a galera do outro lado aí, por mais que seja em EAD, movimenta, né? Dá potência, enfim, isso muda o jeito que você vai levar a questão, né? E é legal você falar isso, porque quem assiste o vídeo dá a impressão que foi tudo às mil maravilhas, né? E aí, conforme você Não vai dizendo foi. as dificuldades, os entraves, não sei, vai ficando mais próximo né? Vai fugindo de uma produção audiovisual e eles vão conseguindo sentir mais o que é o chão da escola, né? Inclusive, eu vou pedir, antes de você continuar, que os alunos façam um esforço, vocês que estão ouvindo, de identificar na fala do Vitor os procedimentos e os princípios. Então, Ah, isso, acho que isso é o objetivo desse semestre aqui, né? Em algum momento eu vou trazer um professor também, amigo meu, que aplica o currículo psicomotor, porque essa disciplina, Vitor, ela não é sobre currículo cultural, ela é sobre todos os currículos da ótimo. educação física. E aí vai vir um professor Isso. aqui que aplica o psicomotor e os alunos vão ter que saber identificar qual é o currículo e como que o professor está trabalhando, né? Mas prossiga, por favor. Cara, como eu queria ter tido aula com você e eu teria sofrido muito menos, sabia? Porque foi muito desgastante o começo, né, Rubão? Principalmente quando, vou falar rapidinho, mas a gente é contemporâneo. Eu entrei em 2005, fiz um semestre e aí Deus mostrou que a faculdade não era para mim naquele momento, né? Não era. Tinha um bar na frente, o bar da Ozzy. Você pegou o bar da Ozzy. Enfim, como é que faz aula, né? Como é que faz aula? Tranquei e voltei agora, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás. Já com uma outra cabeça, enfim, sabendo o que eu queria da vida. E mesmo assim, eu só fui começar a me ligar nessas coisas depois que a gente se encontrou na vida. E eu já tinha acabado a faculdade, né? Então, fica aí meu agradecimento também.
continuando, não é fácil, né? A questão da negociação, a questão do... É cansativo, porém, o vídeo, ele parece ser bom, porque, gente, foi bom. As avaliações, né, que a gente fez durante todo o trajeto dão conta de dizer, olha, é significativo discutir essas questões, ficam coisas para as crianças que a gente não dá conta, e isso é bom. A gente aprende também na escola uma série de outras coisas que não são objetivo fim. E aí eu quero trazer um relato contemporâneo, de ontem, mais especificamente. Estou lá, dando aula, fazendo a live. E aí eu faço em outro aplicativo, né? Não é no Skype. E aí são janelinhas, assim. Aí tô olhando uma janela aqui, uma porta, só uma porta. E tô falando, a gente tá discutindo os espaços de brincadeira. Então tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em casa, e essas brincadeiras elas têm que ser ressignificadas, obviamente, para poder acontecer nesse contexto. A discussão e as aulas estão sendo assim. Eis que depois de, sei lá, 20 minutos, entra um moleque correndo pela porta, passa, liga o microfone gritando, tio, tio. Aí eu parei a explicação, né, meio sem graça, falei, oi, é o peixe que eu peguei e põe na câmera. É claro que aqui só está dando certo porque a gente tem a expectativa de que do outro lado é todo mundo adulto, adolescente, enfim. E mesmo que vocês queiram deixar ir rolando, vocês deixam no mudo e vai tomar banho, vai fazer suas coisas, beleza, é da vida, né? Não dá nem para considerar que tá matando aula porque você tá ouvindo a gente falar aqui. Mas as crianças não, porque se ele sair dali, tá acontecendo muito, e, enfim, é grave, né? Mas e brigas assim, entre família e tal, péssimas, né? Péssimas. Esse não é um contexto ideal, por favor, não vamos romantizar a EAD, pode ser que dê certo, mas não é para ser isso. Ô Rubens, eu não sei se está contente aí, mas eu estou olhando o horário aqui e, por Você quer favor, passar o cara, segundo relato? querer não quero porque o som ficou horrível, mas eu não sei se a galera já quer fazer perguntas, se tem alguma fala para fazer, vamos passar, aí vamos ver. Qualquer Pessoal, coisa a gente migra para o Instagram lá, quem quiser ficar, a gente faz lá no Instagram. não, e outra, eles podem fazer pergunta a qualquer momento, não precisa esperar o final da sua exposição. Eu vou. Qual que é o nome Qual que é o nome? do segundo relato que eu tenho que passar aqui? É o Descolonizando o Currículo. Não lembro. Futebol, é de futebol. Futebol descolonizando o currículo. Eu vou responder o Thalisson aqui enquanto você vai procurando. Ô Thalisson, se você puder mandar vazar a aula da Iris para mim, eu agradeço. Thalisson de Luca. Não apareceu aqui, não. Você tem certeza que esse é o título? Tem. Deixa eu abrir no YouTube e já vejo o título certo. Ah, você procurou. Desculpa, então. Tem que falar o título literalmente, né? Tá abrindo aqui, peraí. Futebol na educação física cultural. O grupo mesmo, tá? Acho que eu achei. Foi um. Ah, achei. É Tomara, um né? relato mais longo. Você já estava no Humanos, né? Já, isso. Foi ano retrasado esse. Gente, desculpe aí de novo por assistir o vídeo aí, tá? Mas esse é mais curto. Na verdade, esse é mais comprido. Ah, Então, não, mas eu tá vou passando parar aí. antes. Tá bom. Tá. Vou voltar.
Ô, Rubão, Oi, acho que dá pra parar, cara. tá bom já? Ah, Recadinho. senão a gente vai perder muito tempo. Se pá, acho que dá para adiantar pro final, por gentileza. Veja Quanto tempo? se... Ah, bem no final mesmo. Passa para frente aí, puxando aí, que eu já vejo nos ícones. Aí tá bom, aí tá legal. Deixa eu ver onde é isso. Vamos ver. Porque é só para falar das avaliações. Aí, boa. Se quiser voltar só um pouquinho. Ah, não, deixa rolar, tá bom. Aqui tá bom? Eu explico. Tá bom, eu explico. Isso aqui é o final do semestre, do projeto, quando você pediu para avaliar? É. Olha essa maquete, cara, incrível. Eles que fizeram? Bicho. Você acha que eu ia fazer uma maquete dessa? Foram os pais dos alunos, não foram os alunos, não. Certeza. Não me comove, não. A minha irmã é assim, vem trabalho da minha sobrinha, ela faz uns negócios bem bonitos, assim, todo mundo percebe que não foi que foi a mãe que fez. Mas é o ego, né? Eu tenho um tio que é assim também. Ele é pique construtor, aí ele fica com o ego todo inflado quando ele faz. E é isso aí, você expôs para os pais alguma coisa ou não? Não. Nossa, esse final ficou incrível, hein, bicho? Um vídeo mais legal que eu já editei. Esse relato aí, essa prática, aconteceu no ano retrasado, numa escola que eu trabalhava, chamada Colégio Humanos, e eu trabalhava junto com a Luciana, éramos em 2 professores, né? Por uma herança antiga normalmente, né? Mas uma herança de as mulheres davam aula para as meninas e os professores davam aula para os meninos, e acabou ficando. E é engraçado que para o infantil continuava sendo assim. Eu dava aula para os meninos e a Lu dava aula para as meninas. E as meninas passavam perto da quadra e elas gostavam do barulho, porque, é, na verdade, eu ficava 20 minutos lá gritando com eles, né? E as meninas fazendo qualquer outra coisa lá em cima, com a professora que fosse dança e tal. E aí, no finalzinho, já para sair, a gente conseguiu começar a trocar. E aí ficava quem queria. E aí começou a ser muito legal. Mas daí eu saí. É, não fui mandado embora, antes que vocês perguntem. Eu saí. E aí eu não sei como é que ficou essa dinâmica lá. Mas é isso, pessoal. Essas aulas, elas só deram certo porque foi um trabalho muito duro de negociação e, e porque no final vale muito e se justifica que até hoje, pô, fazem 2 anos que eu saí do Humanos. Para nós aqui, né? Nós é muita gente. Eu e o Rubens, que somos mais dinossauros, 2 anos é muito pouco tempo. Mas eu tenho a sensação que eu já vivi 20 em 60 dias. Então, eu acho que o tempo nessa questão está meio relativo. Mas eu tenho um ex-aluno que é aluno da FEFIS hoje, o Luiz, né? Pô, isso é demais, né, cara? Assim, e quando eu estava saindo, ele estava no terceiro do médio. Eu levei ele mais 3, 4 alunos para dar um rolê na FEFIS, conhecer. Ele se apaixonou e ficou. E a gente conversa, né? Ele me manda mensagem. Eu tenho uma relação com a Iris que é assim, o Rubens, né? Não vou te expor, mas a gente tem uma relação de amizade que dificilmente a gente teria, né, Rubão? Não sei. Mas é isso. Só deu certo por causa disso. E a confiança, né? Quando a gente consegue
gerar um entendimento de que aquilo vai ser legal naquele momento, eu acho que é o ponto, né? Não é pro amanhã. Isso eu falava muito com eles, tá? O que a gente fez ali não era para amanhã, né? Era para aquele momento, porque aquele momento foi legal. E todas as práticas, elas davam uma potência muito grande, assim, poxa. Eu tenho vídeos até hoje eles se matando no futebol gaélico, que é muito fácil de jogar. A gente fez o handball, que é um futebol de bicicleta. Fizemos uma adaptação com cabo de vassoura, o canela, roxa, e beleza, né? Ninguém me mandou embora por isso, porque é sinal de que eles estavam muito afim daquilo, de fazer aquilo, estavam entendendo aquilo, né? Não sei, não sei, Rubão, não tenho, acho que mais muito para contribuir, a não ser que tenha a pergunta, alguém queira falar alguma coisa, então, por favor. Sim, temos tempo ainda, se alguém quiser fazer alguma questão. Acho que a ideia foi o Vitor expor o trabalho dele com o currículo cultural, sem ficar explicando o currículo cultural. Para quê? Para que vocês conseguissem identificar o que foi conversado em aulas anteriores. Nós tivemos uma aula só para falar dos procedimentos, nós tivemos uma aula só para falar dos princípios. Então, assim, vocês conseguiram visualizar isso nos relatos? Vocês conseguiram enxergar o trabalho do Vitor, né? Segundo a Ana, deu para enxergar bem o currículo nas aulas dele, né? Então, se alguém não ficou muito claro, o que eu recomendo, essas aulas estão gravadas, é que vocês voltem, assistam. Essa também vai ficar gravada. Os relatos do currículo cultural estão todos disponíveis, a esses dois e todos os outros, no canal do GPF. Eu acho que a ideia era ilustrar isso bem, né? Mas abrimos para questões. Alguém tem alguma questão? Por favor, quem não... pode mandar aí, gente. Fique à vontade. Se der tempo, Rubão, eu queria muito passar o vídeo, cara. Porque eu acho que é o vídeo aqueles outros dois que pode ser um só, na verdade. Porque mas é eu paro a gravação, daí a gente mostra, pode ser? Ai, nossa, show. Sério. Tudo bem, pessoal? Se for assim, porque depois vocês têm que ver esse vídeo, é muito bom. Então, Ninguém entende crítica, por favor. É chato ninguém fazer uma questão, né? Eu queria perguntar, no primeiro vídeo você falou que era seu primeiro ano, né, dando aula nas escolas de Votorantim. Isso. Daí você logo já de cara aplicou o currículo, porque assim, quando eu me penso eu dando aula, eu acho meio difícil chegar já na escola aplicando, porque você não conhece as turmas, né? Ou você já logo aplicou de cara? Não, quem fez essa fala? Eu não consigo ver nada. É Eu Ana. acho que é a Ana. Ana. Ô, Ana, boa. Assim, foi meu primeiro ano em Votorantim e não meu primeiro ano dando aula, né? Então já existia antes, né, uma ideia mais ou menos elaborada de como é que ia funcionar e tal. Na creche teve um tombo, porque teve essa questão. A primeira, as crianças tinham medo de mim. A segunda, eu obviamente também tinha medo deles. A terceira, né? Essa escola não tem quadra, não tem pátio, não tem espaço que a gente pudesse fazer as aulas. Assim, imagine você chegar numa escola e isso é um galpão. A escola era esse galpão com salas. Todos os espaços que vocês viram sendo ocupados pelas aulas de educação física foram construídos nesse ano que a gente fez essas aulas. Os espaços, obviamente, estavam lá, mas eles eram para tudo que não era as aulas de educação física, porque não existia aula de educação física. Então, eu acho que foi muito mais fácil para fazer do que, por exemplo, se você chegar hoje lá e for tentar aplicar o currículo cultural. Eu acho que já tem uma lógica regendo aquela instituição, já há um hábito de determinadas questões que vai ser difícil construir. Mas não é impossível. Humanos, eu entrei substituindo professores incríveis que estavam lá e deu certo, né? O Maricel também foi um colégio que, inclusive, o pessoal da creche, eu sou muito amigo, né? Eu vou tomar café com eles lá, e a professora que está lá chama-se Vanessa Caramelo. Ela trabalha numa perspectiva da psicomotricidade. E, peraí, desculpa.
passou um projeto de carro bem alto. Ela trabalha na perspectiva da psicomotricidade. E o trabalho dela tá incrível lá e tá dando super certo e tá rolando. Então, né, não é a questão do currículo que você vai trabalhar. Eu acho que é muito mais a questão de você ir, né? E ver como é que vai ser e tal. Eu não tinha, por exemplo, a cobrança de entregar um planejamento de 12 meses, coisa que no currículo cultural é muito difícil, porque as aulas acontecem, os encontros acontecem e tudo muda. Esse último relato que eu apresentei, do Humanos, eu não sei se ficou claro, mas no começo havia um objetivo e ele mudou. E ele mudou por conta de uma fala muito recorrente. Mas isso daqui não é futebol, bicho. Né? O futebol, ele veio da Inglaterra e o futebol se joga assim. Então, mudar o tema é muito arriscado, mas mudar o tema não, né? Mas mudar aquele objeto de estudo nosso ali. Mas todo mundo entendeu. Então, eu acho que é muito de diálogo também, tá? Nada foi imposto. Eu acho que eu tenho o mesmo nível do Rubens de controlar isso também. Não gosto de barulho, não gosto da bagunça. Acho que são momentos e momentos, mas não existia nenhum tipo de pressão para que as atividades acontecessem também. Teve dia que eu cheguei na turma, né? E não rolava, não rolava. Gente, não rolou, né? Não saiu. Beleza. Mas no outro dia a gente estava lá de novo. Insistindo. É importante, sabia? Porque não é uma coisa que não é discutida em faculdade, sabe? Só a prática mostra isso. Tem Acho dia que que não funciona mesmo, né? Tem dia que alguma coisa não dá certo, tem dia que o professor está com dor de cabeça, tem dia que os alunos simplesmente não querem aquilo. Eu acho que é normal, é como qualquer outro relacionamento, professor e aluno é um relacionamento. Como qualquer relacionamento, tem dia que não rola, tem dia que não tá bom, né? Eu acho que isso aí faz parte da questão curricular, da discussão, né? é isso, perfeito. E acontece de aquilo ser muito difícil de prever, porque é um encontro mesmo, né? Não sei se a Ana... É isso, né, Ana? Você tinha perguntado, né? Não sei se eu respondi. Acho que ela Tá tá escrito. preferindo digitar. É isso. Tudo bem, eu Bom, vou. o Luiz Nosso horário saiu, hein, tá mano? passado. Luiz, Hã? o Luiz saiu. Eu vi que o Luiz vazou, vou reprovar ele, pode ficar em paz. Tá DP já. Pô. Eu vou encerrar a gravação aqui.